Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos agora começando a parte 2 dessa aula. A parte 1 da aula foi sobre a história da Hungria, tudo que aconteceu, sobretudo focado na Revolução de 1956, uma revolução que se levantou contra o domínio soviético naquele país. E hoje a gente vai focar na biografia deste grande homem que marcou a história desse país, que foi o cardeal Mindszenty, que foi um cardeal que foi preso, foi torturado, passou por muita coisa por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja. Na história, o professor Orlando Fedeli sempre dizia a luta entre as duas cidades, baseada em Santo Agostinho também, claro, que é a cidade de Deus contra a cidade dos homens. E é isso que é o mais importante, isso é o cerne de cada acontecimento. E a gente vai ver que na aula passada a gente viu sobre a história geral da Hungria, e hoje a gente vai focar na história com relação à igreja e o Estado húngaro e com relação ao cardeal. A gente vai ver como de fato isso ocorre, essa luta entre as duas cidades, como a cidade do homem sempre se levanta contra a cidade de Deus, como os homens, e liderados assim, guiados pelo mundo, pelas forças contrárias ao cristianismo, por Satanás, sempre lutam contra aqueles que permanecem fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse vai ser o propósito dessa aula. Então vamos começar falando então do cardeal Mindszenty. Quem foi esse cardeal? Ele nasceu em 29 de março de 1892, numa cidade chamada Mindszenty, era uma espécie de vila agrícola mesmo, na Hungria Ocidental, que fazia fronteira, perto da fronteira com a Áustria, então perto da fronteira austríaca, e na época essa região, claro, era pertencente ao Império Austro-Húngaro. O seu nome mesmo não era Mindszenty, era Joseph Penn. Joseph Penn. Então ele vai se interessar depois pelos estudos, vai ser seminarista, e ele vai ser ordenado sacerdote em 1915, uma data muito interessante, dia 12 de junho, que é o dia da festa do Sagrado Coração. Ele era muito devoto do Sagrado Coração também. Ele tinha um temperamento muito forte, enquanto padre, enquanto pessoa cardeal. Ele cuidava da assistência religiosa aos mais pobres. Ele cuidava muito também dos ciganos. Na Hungria tinha muito cigano, e aqui cigano não no sentido de um povo que pratica também magia, não necessariamente, mas de um povo simplesmente nômade e que cuida de sua subsistência de algum modo, que não tem um local fixo para se viver. Na Hungria tinha muito, e muitos eram católicos e também necessitavam de assistência religiosa, enquanto o cardeal Mindszenty, na época de sacerdote, ele os ajudava muito. Ele também era sempre inflexível, com relação mesmo aos erros, sobretudo em matéria de moral, ele era muito firme, mas ao mesmo tempo ele ajudava muito o povo, era muito querido pelo povo, porque prestava serviço religioso, assistência, caridade, enfim. Ele era honesto, corajoso e tinha uma fé que iluminava a todos, que era radiante, de um ministro mesmo, digno de um ministro da igreja. Só para nós termos uma noção, a história dele já vai começar com prisões, é muito atribulado. Então, dia 19 de fevereiro, de 19 de fevereiro a 15 de maio de 1919, já vai ser preso pelo primeiro governo que vai ter na Hungria, depois do Império Austro-Húngaro, que é o governo de Mihály Károly. Foi aquela democracia, aquela república que instauraram na Hungria. O cardeal Mindszenty ele vai protestar contra isso, na época ele era padre somente, e ele vai acabar sendo preso. Ele vai liderar também nessa época um partido, o Partido Cristão. Ele conta no livro dele Memórias, vai ficar sob a liderança dele, e vai até publicar algumas postagens críticas a esse regime. Depois, claro, ele vai ser solto, vai ser por pouco tempo, e a gente vai ver que esse governo, voltando à aula da parte 1, ele logo vai suceder um regime socialista, que é a República Soviética de Bela Kun, e mais uma vez ele vai ser preso sob esse regime, porque ele vai protestar firmemente contra o socialismo, contra o comunismo, contra o marxismo, contra todas essas ideologias que atacam a doutrina da Santa Igreja e a lei natural. Então ele vai ser preso, novamente por esse regime de Bela Kun, mas depois também ele vai ser solto. A República de Bela Kun não vai durar muito tempo.
E tudo isso ele vai continuar sendo sacerdote, até que em 1941, uma coisa muito interessante, né, o amor à pátria que ele tinha, ele vai mudar o seu nome, né, para o nome de Mindzente. Aí sim nós temos o padre Joseph Mindzente, como depois ele vai ser conhecido cardeal também, o nome dele, em homenagem à terra natal dele, que era Mindzente, né. Então ele vai mudar de nome e passa a se chamar agora não mais Joseph Penn, mas Joseph Mindzente. Em 1944, 3 anos depois, o Papa Pio XII vai sagrá-lo bispo da cidade de Veszprém, na Hungria. Né? Então agora ele já é bispo. Né? No mesmo ano em que ele foi sagrado bispo, ocorreu o processo de deportação de judeus na Hungria. Então a gente, nessa época, a Hungria estava sob a dominação dos alemães, né, do nazismo. Né? O prelado ele ajudou, o cardeal Mindzente vai ajudar muito, como o clero na Hungria, a abrigar os judeus. Né? No final de 1944, o partido Cruz de Flechas, que vai tomar o poder na Hungria, ele vai depor o almirante Horthy, que é quem estava no poder, e vai instaurar uma ditadura fascista, né, bem radical, que vai perseguir judeus, vai perseguir o opositor e vai pôr em prática a solução final, né, a deportação em massa de judeus na Hungria. O cardeal Mindzente ele foi favorável à assinatura de um armistício por parte do Horthy, né, ele influenciou nesse sentido a política do país, né, e por causa disso, por causa de sua oposição feroz mesmo, ferrenha ao nazismo, mais uma vez, né, pela terceira vez, ele vai ser preso por esse partido nazista, pelo Cruz de Flechas, por protestar contra o nazismo. Então nós temos aí mais uma vez ele preso por falar a verdade, né? Nós vemos a sua bravura aí. Então ele vai ser acusado de traição e vai ser preso pelos alemães, por esse partido fascista que estava ocupando a Hungria. Né? A Hungria vai ser liberta, entre aspas, né, pelos soviéticos, e aí o cardeal vai ser solto, né, e vai escapar do julgamento em 1945. Né. Os comunistas eles pensavam que, como ele criticava firmemente, fervorosamente o nazismo, o fascismo, poderiam tê-lo inclusive como um aliado, né. Mas foi um ledo engano, porque o cardeal Mindzente já malemar saiu da prisão e passou a criticar também o outro lado, os comunistas, os marxistas e todos os erros, né. O católico sempre critica os erros, independente do lado que estão, à direita ou à esquerda, né? E assim foi a vida do cardeal. Ele criticou o nazismo, criticou o comunismo, enfim, criticava tudo aquilo que não estava de acordo com a doutrina da Santa Igreja Católica. Né? Ele sempre foi bem firme nesse sentido. Então a gente vai lembrar que vai ter as eleições de 1945, né? Que vão ser aquela que o Partido dos Pequenos Proprietários vão ganhar. E o cardeal Mindzente vai fazer vários sermões criticando o marxismo, né, instando o povo a não votar nos socialistas, né, e alertando mesmo para esse mal que é a ideologia marxista. Em 1946, né, a Hungria vai se tornar uma república, né, oficialmente, e ele vai fazer duras objeções, porque ele tinha mesmo um caráter monarquista, ele preferia a monarquia, né. Sobretudo a monarquia que era a Hungria, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, né, que era extremamente católica. Em 7 de outubro de 1945, nós vamos ter mais uma promoção na carreira eclesiástica para o cardeal, para que na época era o bispo, né, Mindzente, porque o Papa Pio XII vai designar arcebispo de Esztergom, né, e portanto, né, o arcebispo de Esztergom, hoje a arquidiocese de Esztergom é unificada com a de Budapeste, é uma arquidiocese muito importante, ele seria o primaz da Hungria. Né? O primaz da Hungria é justamente aquele cargo de cardeal que ocupa muita importância ao líder do clero no país. Né? E no Império Austro-Húngaro, inclusive, o primaz era um nobre que possuía direitos, inclusive, de vários territórios, enfim, então era um cargo revestido de muito poder e importância no país. Na época, né, em que o socialismo começa a tomar conta, os jesuítas eles eram muito fortes na Hungria. Eles eram favoráveis a um maior diálogo e achavam que o cardeal Mindzente era muito inflexível, muitas vezes, que ele deveria conversar mais, até para que a igreja no país pudesse sobreviver, né? Mas ele sim vai se opor a qualquer diálogo, a qualquer negociação, a qualquer conversa com os socialistas. Uma coisa muito interessante é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos gostava do cardeal e considerava o primaz um homem destinado a ter sucesso, né? Disposto ao martírio, eles tinham essa avaliação dele. O Papa Pio XII também gostava muito dele. Nessa época, em que muitos países do leste europeu estavam sendo tomados pelo socialismo e a igreja nessa região era perseguida, né? O Papa Pio XII vai dizer, e ele tinha essa convicção pessoal,
de que mais valia, na verdade, nessa época, um padre ou um clero que mais valia, na verdade, um clero que seja forte, né, disposto ao martírio, disposto a enfrentar esses males, do que um clero intelectual. Então, por isso, o cardeal mendizente ele tinha muito crédito com Pio XII, porque ele era muito corajoso, firme e forte em suas posturas e posições. E aí, em 21 de fevereiro de 1946, ele que já era o primaz, né, da Hungria, então um cargo importantíssimo, o cardeal mendizente vai a Roma, né, e vai ser nomeado justamente agora assim cardeal, né, vai receber a púrpura, né. E Pio XII, após essa cerimônia, vai dizer a seguinte frase: entre esses 32, você será o primeiro a sofrer o martírio simbolizado por esta cor vermelha, né. E justamente, o purpurado está ali justamente essa cor vermelha simboliza que ele tem que dar sua vida pela igreja e por nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor Jesus Cristo deu, né? Isso que é a função verdadeira do cardeal, ele é um príncipe da igreja, né? E ele deve se doar à Santa Igreja, mesmo ao papado. E foi isso exatamente que Pio XII falou, especialmente a ele, quando foi nomeado cardeal, e foi isso que ele fez, né? Ele não cedeu em nenhum momento, ele sempre se doou pela igreja, pela doutrina, pela verdade, contra o comunismo. Então, ele vai ser cardeal e aí a gente vai ter a política do governo comunista, né, de nacionalização de bancos, da propriedade privada e vai nacionalizar, sobretudo, os colégios católicos, né. E nesse momento o cardeal vai protestar firmemente, ele não vai aceitar de modo algum. As ordens religiosas vão começar a serem suprimidas também, os religiosos vão ter que ser obrigados a sair dos mosteiros e trabalharem como civis, né. A principal crítica do cardeal, justamente, que vai levar à prisão, vai ser a questão dos colégios católicos. O governo socialista vai nacionalizar os colégios católicos e a Hungria tinha a educação católica era muito forte na Hungria, né? A igreja tinha muitos colégios ali naquele país naquela época. Então ele vai protestar firmemente contra essa medida, o cardeal, né? E vai excomungar qualquer pessoa que colaborasse com esses colégios, ou seja, professores católicos que passassem a darem aulas nesses colégios, mesmo famílias que colocassem seus filhos, enfim, membros do Estado que eram católicos e que estavam colaborando com isso, todos vão ser excomungados pelo cardeal, né? E isso vai levar a uma insatisfação muito grande por parte dos socialistas, né? Então, depois o cardeal acaba recuando, porque, claro, não era todo mundo que tinha culpa nesse processo, né? Muitos estavam ali pela necessidade, mas ele vai ser preso futuramente por isso, né? Essa só vai ser a sua primeira grande oposição, né? Então nós vamos ter igrejas fechadas, ordens religiosas banidas por esse regime, né? Nós vamos ter o governo, inclusive, financiando manifestações de operários contra o mendizente, com cartazes, por exemplo, como contra o mendizenteísmo, enfim, tudo isso financiado pelo governo, né? Então nós vamos vendo que a perseguição aí começa a ser muito grande, e não só ele, mas a toda a Santa Igreja, né? Em 19 de novembro de 1948, seu secretário, que era o padre András Zakar, ele vai ser preso, né? Vai ser preso pelo governo, e o mendizente já começou a ficar em alerta. Ele já começou a pensar que a hora dele estava chegando, porque já estava acostumado, né, em ser preso por ditaduras, e ele tinha se oposto a essa questão dos colégios, a nacionalização dos colégios católicos. Essa foi a principal questão mesmo entre ele e o governo, e ele já estava prevendo que o mesmo iria ocorrer com ele. Em novembro ele vai escrever, né? Defendo Deus, a Igreja e a Hungria. Comparado com os sofrimentos do meu povo, o meu destino não tem importância. Não acuso os meus acusadores. Rezo por aqueles que, nas palavras de Nosso Senhor, não sabem o que fazem. Eu os perdoo do fundo de meu coração, né? Então ele vai fazer esse discurso. Então, justamente, prevendo sua prisão, o cardeal mendizente, que também sabia dos métodos de tortura da AVO e de como eles extraíam muitas vezes confissões de modo forçado ou utilizando mesmo algumas drogas, deixando a consciência daquela pessoa fragilizada. Ele sabia que disso poderia surgir alguma confissão dele ou falsificação que era forjada, né, se caso ele fosse preso, porque ele já estava prevendo a sua prisão e todo o sofrimento que ele ia passar, né? Então ele vai fazer vários sermões aos fiéis, né, principalmente alertando aos fiéis que se ele confessasse alguma coisa, seria por pura fraqueza e fragilidade humana, para eles não perderem a fé nem na igreja, nem em Cristo e nem mesmo na integridade moral dele, né? Porque ele não queria confessar nada, e que se ele fizesse isso, seria por pura fraqueza humana mesmo, seria algo forçado que ele não teria intenção. Então a gente vai ter em 16 de dezembro, né, de 1948, uma última reunião, conferência com os bispos da Hungria, né, no Palácio Episcopal, né, do Primaz,
No final, inclusive, a polícia vai bloquear a rua e vai começar a revistar cada bispo um por um, né? Então a gente vai ver que o cerco vai fechando, né? A Hungria, o Estado comunista vai dando sinais de que quer perseguir o cardeal e a igreja. E aí, no dia 23 de dezembro, inclusive, né, um dia anterior à Missa do Galo, que ele vai rezar no Natal, dia 23 de dezembro a polícia vai entrar no Palácio do Cardeal, né? Vai buscar vários documentos sigilosos que haviam ali, né, da arquidiocese, enfim, foram presos, foram mesmo capturados pelos comunistas, e o cardeal ainda vai reclamar de um bispo, de dois padres, na verdade, né, que haviam sido presos injustamente, né, para os oficiais. Eles pegaram vários cilindros que continham os documentos da arquidiocese, enfim, eles invadiram mesmo o palácio, a polícia. No dia seguinte seria a missa de Natal, a missa do Galo, o cardeal medicente vai rezar, né? Vai ser a sua última missa em público, né? Então vai ser a missa do Galo, era meia-noite, vai escurecer, né? E todos os celebrantes acenderam velas pelo arcebispo, foi uma cerimônia muito bonita, né? Como se estivessem de luto, porque todo mundo meio que sabia que ele logo seria preso também, e foi uma cerimônia muito bela mesmo, porque tudo estava escuro, eles acenderam velas, e seria um símbolo de luto pelo cardeal que futuramente seria preso, né, por um regime que sempre combateu a igreja. No dia seguinte, então justamente no dia seguinte, o prelado seria preso, né? Então ele vai ser preso, e a polícia vai invadir seu palácio, né? Na época ele estava vestido, inclusive na hora ali, no momento da prisão, de cardeal, né? Com a púrpura, com a batina. Ele estava rezando com a imagem de Nosso Senhor, coroado de espinhos, né? E escrito nessa imagem estava escrito assim, De Victus Vincit, ou seja, derrotado, ele foi vitorioso, né? Ele vai se despedir da sua mãe, vão ser mais ou menos 10 homens ali da polícia que vão entrar no palácio, né? E vão fazer troça, porque ele pergunta, não, mas vocês têm um mandado para vir aqui? E eles falam, não, nós não precisamos de mandato para descobrir traidores, né? Ainda mais traidores de púrpura, né? Então, zombando mesmo do seu cargo na igreja, de sua posição quanto primaz da Hungria no país. Ele vai ser preso, então, o cardeal. Na prisão, ele vai ser torturado por 39 dias, né? Torturado mesmo ferrenhamente, né, mesmo. Vão o vestir, tirar a sua batina e vão o vestir com vestes de palhaço mesmo, né? Eles vão também bater nele com cacetetes de borracha até ele apagar, e quando às vezes ele quase apagava ou ia dormir, eles davam um jeito de acordar para não deixar ele dormir, né? E não só ele passou por isso, mas muitos outros que eram presos pela polícia política, pela AVO, né? Foi submetido a vários interrogatórios, né? Os soldados zombavam dele também, então perguntavam, você está com fome? Você pode pedir qualquer comida, a gente vai em um restaurante e compra qualquer coisa, o melhor que você quiser. E, claro, com uma pessoa que está com fome, você falar essas coisas é muito difícil, né? E ele estava faminto, de fato, né? E o que ele tinha basicamente pão e caldo a se comer, e ele comia pouco às vezes, porque ele tinha medo de no caldo ter drogas mesmo que o fariam confessar algo que ele não tinha feito, ou que o deixariam desnorteado, né? Tinha uma equipe de médicos, né, de 3 médicos que sempre o examinavam e davam a ele algumas pílulas também, cerca de 3 pílulas antes de cada refeição. E o cardeal, inclusive, procurava não tomar essas pílulas, ele escondia aqui no céu da boca e depois colocava embaixo do sapato com medo de ser algum entorpecente, algo nesse sentido, né, enganando os policiais. Ele desconfiava que mesmo assim havia entorpecentes na comida que ele comia direto da prisão, né? Então, porque ele ficou mesmo muito abalado e muito desnorteado depois das torturas que ele sofreu. Ele vai assinar as minutas do interrogatório, nada que não comprometesse ele, né? E muitos documentos também incriminando ele vão ser falsificados, né? A grande questão, o regime comunista da Hungria vai acusar ele de querer. Foi uma acusação simplesmente ridícula. Quando sair a acusação, o julgamento dele vai ser um julgamento espetáculo, né? Fachada, né? Que o pessoal que se fala, né? Porque todo mundo sabia que aquilo era uma bobagem, queriam simplesmente prender o cardeal por prender, por ser alguém que se opõe ao regime comunista. Mas a acusação em si vai ser de que ele queria restaurar a monarquia, derrubar o governo no país, restaurar o catolicismo e a coroa de Santo Estevão e coroar o imperador e voltar ao Império Católico como era na época dos Habsburgo da Áustria-Hungria, né?
Mas isso é uma mentira. Bom, o cerne de verdade é que, de fato, em 1947 ele foi para os Estados Unidos, né? Na verdade ele foi para o Canadá, no Congresso Mariano que teve em Ottawa, e depois ele vai passar nos Estados Unidos, ele vai se encontrar com Otto von Habsburgo, né? Que vai ser o herdeiro dos Habsburgo, que estava lá em Chicago na época. E lá ele também vai entrar em contato com o cardeal Spellman, né, que era o arcebispo de Nova York, vai também conversar com relação à ajuda, né, por parte do cardeal e por parte também do príncipe herdeiro, com relação à ajuda de doações financeiras à Igreja da Hungria, né, e ele vai resolver mais esse tipo de coisa, né. Mas ele não queria, de fato, dar um golpe de Estado, ele era a vontade dele, simplesmente, né, ele se opunha verdadeiramente ao marxismo, mas ele em nenhum momento se mobilizou seriamente para isso, né? E então, na época também, o que ele chegou a fazer foi pedir algumas cartas, né? Na época a Santa Coroa de Santo Estevão, ela estava nos Estados Unidos, para que fosse transferida para Roma, para que em Roma ficasse a guarda de Pio XII, né? Ele não queria que a Santa Coroa ficasse na Hungria naquela época, ou na mão dos russos, sobretudo, com medo do que os russos poderiam fazer para ela, visto que era um importante patrimônio para a sua terra natal, né? Então, com base nessa viagem que ele fez, os socialistas disseram então que ele estaria tramando complô para derrubar o governo, para instaurar uma monarquia, né, restaurar a aristocracia, a nobreza no país e inclusive estava fomentando um conflito entre Estados Unidos e Hungria e a Hungria soviética e poderia causar inclusive uma terceira guerra mundial. Foi algo simplesmente ridículo, né? O Yomi-Hai Pachepa, que é aquele excelente general, autor do livro Desinformação do Serviço Secreto do Securitate Romano, da Polícia Secreta Romena, ele vai dizer que no manual de desinformação da KGB resumia essa operação do cardeal Mendizente como uma das operações principais de desinformação, né? Eles colocavam exatamente assim, uma de nossas operações de desinformação mais estupendas e mais monumentais. Então, os próprios soviéticos confessavam isso, eu vi isso na KGB, de que foi uma grande operação de engano mesmo para poder prender um cardeal muito honrado e que sempre lutou contra os princípios marxistas. Então, justamente, vai ter esse julgamento espetáculo, dia 3 a 8 de fevereiro, né? Ele vai ser acusado disso, de tramar um complô contra o comunismo, contra a Hungria, e de dar um golpe de Estado, enfim. Foi, claro, uma completa fraude, havia algumas confissões, né? Havia algumas assinaturas dele, mas que eram forjadas, né? E muita coisa disso, e ele vai ser condenado daí à prisão perpétua por traição e conspiração contra o governo, né? Então a pena dele seria essa prisão perpétua. Mas muita coisa a gente sabe que foi forçado, além dessa questão, como eu expliquei, das drogas que poderiam ter sido usadas contra ele, da fragilidade. Mas uma coisa muito interessante é que um dos casais que estavam trabalhando no caso Mendizente, que pertencia à AVO, conseguiu desertar para o Ocidente, para a Áustria, né? Que é o casal Laszlo e Hanna Suner, né? A família Suner. Eles desertaram então e eles eram especialistas em caligrafia. O pai de Hanna, ele até tinha inventado uma máquina de falsificar documentos, né? De datilografia, enfim, ele era especialista nesse sentido. Eles apresentaram essa técnica, a AVO, foram bem aceitos por isso, né? E eles vão dizer que, de fato, a assinatura do cardeal foram eles que forjaram e era completamente falsificada, né? Então eles vão fugir para a Áustria e vão dizer que aquele julgamento foi uma completa fraude, né? Foi uma completa farsa. Eles confessaram terem falsificado várias assinaturas, né? Inclusive uma lista de supostos membros que o cardeal estava escolhendo para compor seu gabinete de governo na Hungria, documentos desse tipo que foram completamente falsificados. Eles confessaram, esse casal, que foram eles quem fizeram isso, né? Mostraram até os microfilmes dos documentos falsificados, que é bem interessante. Mostrar a comparação do documento original do cardeal e a sua assinatura, e depois a assinatura do cardeal no documento forjado apresentado no julgamento. Então foi uma completa fraude isso daí. Na época, o Papa Pio XII, então, sabendo dessa prisão completamente injusta, vai escrever, né, uma carta à Igreja Húngara chamada Acerrimo Moerori, né, no qual ele lamentava a prisão do primaz. Ele vai fazer protestos, né, discursos na Praça de São Pedro, né, contra a perseguição à Igreja, né, e vai excomungar todos os envolvidos nesse julgamento no dia 12 de janeiro de 1949. Né? Isso vocês podem achar, inclusive, nas datas apostólicas desse tempo, desse pontificado.
No Brasil, inclusive, o que é muito interessante, o nosso Itamaraty vai protestar frente ao Santo Padre, né? O Papa Pio XII vai lamentar essa questão da prisão do cardeal. É uma manifestação de muitas pessoas contra essa prisão e contra o comunismo no país. Essa manifestação vai contar com a presença de membros ilustres do nosso Estado, como o presidente Dutra, na época, outros ministros e deputados também, né? Na prisão, uma coisa muito interessante é que o cardeal ele celebrava a missa, né, com um pouquinho de pão e vinho que ele conseguia dos soldados mesmo, né? Tamanho era o seu amor da Eucaristia. Então, no momento, ele deixou de rezar a Santa Missa, né? Quando ele podia, nem que fosse um pedacinho de pão, um pedacinho de vinho, ele consagrava e ele comungava, né? Tamanho era a sua união também com o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, né? Pela Santíssima Eucaristia, pelo Santíssimo Sacramento. Uma coisa muito interessante é que a sua mãe, ela sempre também foi uma mulher muito firme, e ela tinha o desejo de visitá-la na prisão, né? E ela não conseguia porque falavam que não era autorizado que ela fosse visitar o cardeal na prisão. Então ela vai um dia com uma religiosa, né, com uma freira, e para a prisão ali, para a Secretaria da Justiça, no caso, lá do governo. E ela vai conversar com nada mais nada menos do que o chefe da AVO, né, que era o Gabor Peter, né, que foi responsável, inclusive, por torturar muitas pessoas, enfim, era um fulano bem ruim. E aí ele disse que não estava autorizado ela visitar e ela só fala assim para ele, a freira, na verdade, estava acompanhando, é quem fala, né, quem diz: olha, imagina que você tivesse um filho, né, na mesma situação que eu tenho, e tivesse que visitá-lo na prisão, o que você faria, né? Se coloca no meu lugar. Então ele vai, né, pensar bem e vai autorizar a mãe dele a visitar o filho, né, o cardeal. Então a mãe dele, ela consegue essa visita frequente, ela enfrenta, entre aspas, né, nada menos do que o chefe da polícia secreta, o chefe da AVO, e visita com certa regularidade, às vezes ela não conseguia, às vezes ela conseguia, o filho dela na prisão, né? E isso vai dar também muita força para o cardeal suportar os tormentos que ele passou. Então, a gente vai ter em 1953 o Nagy assumindo como cargo de primeiro-ministro e o regime vai ter uma maior abertura e as condições da prisão do cardeal mendizente começam a mudar, ele vai ser transferido de prisão também, né? E em 1956, né, nós vamos ter aquele levante, né, a Revolução de 1956, aquele levante contra o comunismo, né? Alguns, na verdade, que estavam no levante eram socialistas, né, outros eram liberais, outros só queriam mesmo a saída da União Soviética do país, mas queriam um regime socialista, né, outros eram reformistas, enfim, não era algo muito uno. Mas o fato é que o cardeal mendizente, com essa revolução, ele vai ser liberto. No dia que teve a revolução, durante os dias, vai começar a ter uma manifestação na frente da prisão que ele estava na prisão no Castelo, né, de camponeses, para que o cardeal saísse dali, né? Os soldados ficaram com medo, até inclusive se cogitava a Rússia com a Hungria de transportar o cardeal para a Rússia, porque eles tinham medo de sua influência política naquele momento do Levante, né? Mas Mendizente não quis fugir da prisão, não queria ser dele de modo algum. Os camponeses, então, mais ou menos centenas deles vão começar a manifestar em frente à prisão e os oficiais vão ficar com medo e vão acabar libertando ele. Ele não sabia muito do Levante, ele sabia de algumas informações, que a Hungria, né, estava para estourar, assim, alguma coisa, mas não sabia ao certo o que estava acontecendo no momento. Então ele vai ser solto, né? E nesse momento que ele vai ser solto, uma unidade dos revolucionários chega também na prisão, né? Um soldado que lutou inclusive na Primeira e na Segunda Guerra, ele vai libertar Mendizente, né? Mas na verdade ele vai tentar libertar, mas o cardeal já estava liberto nessa época, né? Então ele vai encontrar o cardeal, né? E ele vai beijar o anel do cardeal, né? E depois ele vai ser preso por isso. Depois ele vai ser morto, na verdade, né, pelo regime de Kadar, esse soldado que fez isso, que chegou e foi na prisão para libertar o cardeal, né? Ele vai ser morto por ter feito essa ação, né? Ele reconhece a autoridade, né? Ele tinha sido favorável, sim, ao comunismo, mas ali ele buscou mesmo libertar um prelado da igreja, né? Depois disso, então, esse soldado ele vai levar o cardeal, então, pelo menos, ainda que ele já estivesse liberto, ele vai levar e ajudar o cardeal a chegar em Budapeste de volta e vai levar ele de volta ao seu palácio episcopal, né? E no mesmo dia, né, ele vai ser reabilitado por irrinagem ao país. Então, o cardeal Mendizente, que ficou esse tempo todo preso, de 1948, né, no finalzinho ali
até 1956, agora vai ser liberto. E uma coisa muito interessante é que os Estados Unidos da América, nós vimos na parte 1, eles não ajudaram a Hungria, muito porque também eles não gostavam de Henri Nagy, porque Nagy ele era um socialista, né? Ele era reformista, um pouco mais aberto, mas era um socialista, ainda assim ele não era tão aberto assim ao Ocidente, né? E os Estados Unidos não gostavam dele por causa disso. E os Estados Unidos, né, eles gostavam, ao contrário, muito do cardeal Mindizente. Tanto que o diretor da CIA, que era o Allen Dulles, né, ele vai falar numa reunião com o presidente Eisenhower, né, o Ike, que nesse momento em que a Hungria estava passando por um caos pela revolução, era necessário uma pessoa, um elemento que unificasse o país, né, um líder, uma liderança forte. E eles diziam, né, ele dizia, né, esse Dulles, que essa pessoa era o cardeal, era o primaz, né. Até porque no Império Austro-Húngaro dizia, né, que havia esse direito de que o primaz ele tinha um poder político, ele era nobre também, e havia na Constituição húngara antiga que, de fato, numa situação de calamidade no país, o primaz ele poderia assumir o poder e unificar o país. Então, os Estados Unidos até mesmo cogitavam essa possibilidade, né? A Rádio Europa Livre, que foi aquela rádio que influenciou a Revolução e que insuflava os ideais liberais, capitalistas, né, que era uma rádio clandestina para o leste europeu, para outros países ali do outro lado da cortina de ferro, ela vai encorajar a juventude húngara a aceitar o Mindizente como, né, o líder desse movimento da Revolução e vai fazer um forte apelo para que eles defendessem com valentia mesmo e fossem às ruas para defender a causa da Santa Igreja Católica, né? Então ali até os Estados Unidos na questão da Hungria ali, eles foram favoráveis ao cardeal, né, e achavam que ele seria uma liderança e força política importante para enfrentar o comunismo. O discurso no dia 3 de novembro, né, o cardeal Mindizente vai fazer, né, que ele vai fazer, ele vai dizer então, vai protestar contra o governo do Henri Nagy, contra o socialismo, né, então ele não aceitou também o governo de Nagy e vai sobretudo dizer aos russos que os húngaros respeitariam eles muito mais caso eles saíssem do território húngaro, né? Então ele vai criticar a invasão soviética também, né? No dia 4 de novembro, quando a União Soviética começa o massacre, né, a Hungria, a Budapeste, o cardeal vai receber uma ligação do escritório de Henri Nagy, né, do presidente na época, dizendo que ele estava em perigo se continuasse no seu palácio episcopal, né, e avisou, né, pediu para que ele fosse no parlamento, que lá no prédio do parlamento mesmo da Hungria, que lá eles ofereceriam proteção para ele. Ele então vai com o Monsenhor Turchani, né, que estava acompanhando ele, até o parlamento, né? Inclusive antes eles são parados por um grupo de oficiais soviéticos, eles perguntam, não, nós queremos chegar ao parlamento, né, a sede do governo húngaro, e o soldado soviético só diz assim, não, mas nós somos o governo húngaro agora, né? Mostrando bem como seria essa invasão, né, que os soviéticos controlariam completamente a Revolução de 56, né? Eles chegam no parlamento, né, eles conversam com políticos ali da Hungria, desesperados por conta da invasão soviética, não seria segurança, e aí então o cardeal vai para a embaixada americana da Hungria, né, local pelo qual ele vai passar 15 anos de sua vida, né, uma boa parte de sua vida. Lá então ele vai ter uma certa liberdade, porque ele vai rezar a Santa Missa, ele vai poder pregar o que ele quer, mas ele não podia sair de lá, evidentemente, né, porque nós vamos ter aí a saída do Kadar, do Henri Nagy ao governo, ele depois vai ser executado, e vai assumir János Kadar. János Kadar, ainda que ele também não fosse alguém tão stalinista, né, um stalinista provavelmente como o Rákosi, ainda assim iria perseguir sim, pessoas que lutaram contra o comunismo, como o Mindizente e outros líderes. Então ele vai ficar esse tempo todo, né, por 15 anos na embaixada, para não ser pego pelo regime comunista húngaro, né? Eles vão nesse momento até para se dirigir à embaixada esquivar dos tanques soviéticos, né? Foi quase que uma aventura que o cardeal viveu, né? Mais uma de sua vida. Ele vai permanecer na embaixada então por 15 anos até 1971, né? Nesse período ele não pôde participar dos conclaves que ocorreram em 1958, que foi aquele que elegeu o Papa João XXIII, depois da morte do Papa Pio XII, e nem no conclave de 1963, que elegeu o Papa Paulo VI no local depois da morte do Papa João XXIII, né, que elegeu o Papa Paulo VI. E nem participou também do Concílio Vaticano II, né. Uma coisa muito que é importante se notar é que a sua presença na Hungria, né, ainda que ele estava no território americano por ser uma embaixada, né, entre aspas, de fato ele estava na Hungria ali, né? Então a sua presença ali era muito incômoda, né? O que ele falava, a pessoa mesmo dele, o símbolo dele de resistência ao comunismo era incômodo ao próprio Vaticano,
porque nessa época nós vamos ter o Concílio Vaticano II que se recusou a condenar o comunismo, né? Não falou do comunismo, que era algo que precisava de uma condenação. Nós vamos ter, e isso por causa também justamente disso, da Ostpolitik, né? Então nós vamos ter a partir dos anos 60, aí, né? Começando com o João 23, uma política idealizada pelo Monsenhor Casaroli, né? Pelo Cardeal Casaroli, de aproximação do Vaticano com esses países dominados pelo comunismo do leste europeu, né? Com a finalidade mesmo de fazer acordos para estabilizar a situação da igreja nesses países, né? Mas esses acordos, a gente sabe, prejudicou muito a igreja sempre cede mais, né? E perde mais, e acaba sendo a mais prejudicada e acaba perdendo, né? Um exemplo, inclusive, dessa Ostpolitik foi a Concordata de 1964 com o próprio János Kadar, com o próprio regime húngaro, que permitiu que o Estado nomeasse também bispos e medidas nesse sentido que só prejudicaram a Santa Igreja. Ao mesmo tempo que daria certa liberdade também, mas a Igreja também não poderia criticar o governo, os padres teriam que jurar a Constituição húngara, algo nesse sentido. O Primar Simples se opôs a qualquer acordo, por isso que sua presença era incômoda. Qualquer acordo com o mal, qualquer acordo com o marxismo, qualquer acordo com o socialismo e o comunismo. O cardeal Midzenti nunca aceitou isso. O presidente americano Nixon, na época, vai pressionar sair, né, também, fazer algumas pressões ao cardeal, mas ele vai sair mesmo por obediência a Roma. O Papa Paulo VI, né, devido a isso, ele vai mandar que ele saia da Hungria, né, da embaixada ali, e em 1971 ele verdadeiramente sai por obediência ao Papa, né? E ele vai dizer, então, quando sai da embaixada, a seguinte frase: logo virá o dia em que o tempo presente será cancelado, por ter sido arrasado pela sua própria incipiência. A pretensão de construir o mundo sem Deus será sempre ilusória, e isso levará somente ao reforço, à união da igreja com o povo e com todos os que sofrem. Só quem tem medo da verdade temem a Cristo, né? Então aqui o cardeal está falando do próprio problema da história, né? Da cidade do homem que sempre quer construir um mundo sem Deus, ou seja, que na verdade quer se colocar como Deus, né? Essa é a verdade. E a cidade do homem sempre está presente nas revoluções ao longo da história, na Revolução Francesa, e o comunismo é diferente, né? O comunismo que é o ápice disso. É o homem que diz que não acredita em Deus, mas ele mesmo se faz um Deus, né? Um Deus que se julga no direito de criar um mundo perfeito, de trazer a igualdade, né? De acabar com a pobreza, com a miséria, com a fome, né? E fazer tudo isso sem Deus, né? Ele se coloca no lugar de Deus, é o humanismo, né? É isso que o cardeal está criticando aqui. Por obediência ao Papa, né? Ele vai sair então ele vai morar em Roma, então ele vai sair da delegacia e vai morar em Roma por 2 anos, né? Até 1973, né? Ano que inclusive ele deixou de ser primaz. Uma coisa muito interessante, além dessa frase, quando ele saiu da Hungria, o cardeal vai proferir o seguinte texto ao Papa Paulo VI. Após ter examinado em consciência os deveres inerentes à minha dignidade de bispo e de cardeal, decidi, como prova do meu amor ilimitado à Igreja, deixar a sede da representação diplomática dos Estados Unidos. Desejo terminar a minha vida na Hungria, entre o povo que tanto amo, sem que preocupe-me as circunstâncias externas que esperam-me. Mas se isto se deve revelar impossível devido às paixões que suscitam a minha pessoa ou devido a considerações superiores por parte da Igreja, aceitaria o que constituiria talvez a cruz mais pesada de toda a minha vida. Estou pronto para dizer adeus à minha cara pátria, para prosseguir no exílio uma vida de oração, de penitência. Deposito humildemente o meu sacrifício aos pés da vossa santidade, persuadido de que o sacrifício mais grave pedido a uma pessoa torna-se pequeno quando trata-se do serviço de Deus e do bem da Igreja. Então, nós vemos aí essa disposição, essa alma que foi grandiosa, que foi virtuosa, né? O amor que ele tinha, ele não queria deixar o país de modo algum. Nós vemos também, por meio dessa declaração, o amor que ele tinha à sua terra natal, ao seu país, ao seu povo. Mas, acima de tudo, nós vemos o amor que ele tinha à própria Santa Igreja, ao Santo Padre, para nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que, pela obediência mesmo, deixou o seu país, né? E ele diz até que isso foi uma das cruzes, se não até a mais pesada da vida dele, deixar a Hungria, né? Ele que passou por prisões, por tormentos, sofreu muito por ter deixado o seu próprio país, né? Quando estava na legação. Então, ele deixa a legação e vai para Roma, onde ele vai ficar até 1973, né? E de lá, de Roma, ele vai morar em Viena, onde ele vai ficar até 1975, né? Ele vai deixar de ser o primaz em 1973 da Hungria, e em Viena ele vai ficar por 2 anos até 1975, onde ele vai morrer no dia 6 de maio do mesmo ano, né? 6 de maio de 1975. Né? Por ocasião, inclusive, da morte dele, um dia depois, o Papa Paulo VI vai proferir a seguinte frase dele, né? Singular figura de padre e pastor, o cardeal Midzenti.
ardente na fé, confiante nos sentimentos, inquebrantável no que parecia lhe dever e direito. A providência colocou-o no número de atores de um dos períodos mais difíceis e mais complexos da existência milenária da Igreja do seu nobre país. Foi e continuará certamente a ser sinal de contradição, como foi objeto de veneração e de ataques violentos, de um tratamento que mergulhou numa emoção dolorosa a opinião pública, em especial o mundo católico, e que não poupou nem a sua santa pessoa, nem a sua liberdade, né? O Papa Paulo VI, então, que teve atos, sim, ambíguos, contraditórios, né? Mas que vai elogiar muito, vai proferir essas palavras a respeito da figura do cardeal, né? Inclusive, em 1977, ele vai receber, o Papa Paulo VI, o János Kadar, né? Que era o ditador socialista da Hungria na época, né? Que certamente perseguiria o cardeal, né? Também caso ele saísse da embaixada, porque ele era também socialista. Ele vai elogiar, pela concordata de 1964, o Kadar, por ter mantido as boas relações entre igreja e Estado, né? O que é bem complicado. O cardeal, então, o seu corpo vai voltar para a Hungria em 1991, em Esztergom, né? Vai ser exumado e o seu corpo estava incorrupto, né? O que é bem interessante. Um cardeal que lutou contra o comunismo, né? Buscou sempre manter a sua fidelidade a Deus, a igreja, a verdade, amava o seu país, né? Cumpriu, enfim, aquilo que a igreja esperava dele, né? Foi verdadeiramente um mártir, como o Pio XII mesmo designava, e o seu corpo, né, que tanto padeceu, estava incorrupto, né? Símbolo do amor que ele tinha ao Senhor Jesus Cristo, né, que conservou. Ele estava em processo de canonização desde 1996, né, cardeal, e em 2019, né, recentemente, 2 anos atrás, ele foi declarado venerável pelo Papa Francisco, né? Então é essa aula, né? E é muito interessante nós vemos essa história, né? Aqui, em mais um país, mais um contexto, nós vemos esse quadro, né? Da luta entre as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? A cidade dos homens sempre querendo suplantar, né? Como o próprio cardeal disse, criar um mundo sem Deus, né? Mas ela nunca vai conseguir, né? Ela nunca vai conseguir. E ela sempre vai gerar mais santos e mais mártires quando persegue a religião, quando persegue a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né, veio a nossa própria salvação. E do sangue dos mártires também vai ser semente de novos cristãos, né? Então nós vemos a bravura desse homem, né, desse cardeal, dessa figura que hoje, né, talvez está até esquecida, muitos não comentam, né? Mas que foi um exemplo de fidelidade à igreja, a Nosso Senhor, e de luta contra o marxismo, contra o comunismo, né? Sem acordo, sem nada. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossos filhos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.